Olá, estamos de volta ao vivo com vocês, falando desse assunto tão importante que é a questão da vacinação e dos números que acendem os alertas no Ministério da Saúde e em todas as áreas da saúde, de que corremos risco de ter de volta ao país doenças que já estavam esquecidas, entre elas a pólio, sarampo, meningite. São doenças que realmente trazem um mal enorme na saúde das pessoas. Eu conversava aqui com a Migli Sala, que é uma sobrevivente da pólio, e estou conversando também com a Josiane Verdichad, que está à frente da Gerência de Saúde Regional. E uma coisa interessante, gente, e a Migli chamava a atenção para a gente disso, essa questão da pós-pólio, né? Você teve lá, quando criança, a sequela imediata, que foi na questão da perna, e, bem, ok, parou por ali, cessou por ali, né? Enfim, fez uma cirurgia, etc. e tal. E agora, já adulta, ela começou a sofrer de novo com a poliomielite no pós-pólio, que são sequelas que acontecem mais tarde devido à queima dos neurônios, não é isso? E aí nós estávamos conversando aqui e eu dizia para ela, pô, eu lembro de criança, de adolescente, tu não vai lembrar que tu é bem mais nova, bem mais nova, só foi boa, né? Gostou ao sorrisão. Mas a nossa geração, nós vamos lembrar de vários amiguinhos, alguns amiguinhos que tiveram pólio e sequela de pólio, certo? Que era normalmente visto na perna, né? A sequela na perna, física. E aí eu estava lembrando agora, estava tentando lembrar de quantos eu lembro ainda que estão aí por aí com a sequela, e eu lembro de dois contigo. Eu tenho um amigo, né? Não vou citar o nome dele, que eu lembro que tem sequela de pólio, e contigo. E não são muitas as pessoas, porque também talvez acabaram sofrendo com a pós-pólio sem saber disso. Exatamente. Esse eu até te pedi um espaço para fazer esse apelo, né? Que se conheçam alguém que teve poliomielite, que entre em contato, depois até a gente vai deixar o contato com a equipe, produção. Que nós temos grupos no Face, temos grupos que dão informação, existem palestras na internet, que dão informações, quais os cuidados que a pessoa que teve poliomielite tem que tomar agora. Às vezes estejam sentindo esses sintomas, por isso que não vê mais pela rua, né? Eu também tenho dificuldade já de andar, caminho só quando estou acompanhada. Mas assim, ainda consigo, com o tratamento, né, consigo ainda caminhar. Mas quantas vezes estejam e não estejam conseguindo? Nós temos ali uma foto que era bem emblemática da época, né? As crianças com aquele aparelho, lembra? Que tinham que usar devido à sequela da pólio. São países africanos, a gente nota lá que são países africanos que sofreram muito também com a pólio, mas também em vários países do mundo. Mas uma coisa interessante é que muitas pessoas hoje possam estar passando pela pós-pólio e não têm o diagnóstico. Exato. Chegaram a te dizer que você tinha depressão? Sim, vários profissionais, inclusive neurologista, porque um dos sintomas é a fadiga muito grande. Certo. E eu estava bem fadigada, não conseguia quase mais andar, assim, era um cansaço indescritível. E eles diagnosticavam como depressão. Depressão. Às vezes não tinham nem conhecimento dos sintomas da pós-pólio, né? E muitas dores, né? Muitas dores. E lógico, a depressão vai ser quando você recebe um laudo. Consequência, né? Quando você recebe um laudo de um diagnóstico de uma doença irreversível, progressiva e limitante, dá um baque, né? Né? Mas a gente conhecendo vai saber como pode aliviar Deixa eu te fazer uma pergunta, não é você que tem que passar isso, são profissionais da área médica, mas Sim. Você passou por isso, você é Sim. uma pessoa que passa pelo problema. Você teve pólio, então já é o primeiro alarme. Tive pólio, ok, tive minha limitação física e agora já estou com 50, 60 anos. Quais são as principais características da pós-pólio para a pessoa, puxa, eu estou passando por isso? Essa debilidade física. Sim, dores, né? Tem pessoas que passam por dificuldade de respiração e deglutição, né? Que é quando ela atinge um grau mais elevado. Mas os principais sintomas são depressão, porque a pessoa com a dor naturalmente acaba tendo depressão, muitas dores pelo corpo e fadiga muito intensa, cansaço, muita fadiga. O meu principal sintoma foi a fadiga. A fadiga. Que é um cansaço inexplicável, que você não tem força mais, porque os teus neurônios acabam
você está trabalhando com poucos neurônios. E assim, então, uma coisa que tem que evitar muito quem teve pólio, mesmo que não esteja sentindo ainda os sintomas, esforços repetitivos e se desgastar muito, né? Então, foi um conselho que eu tive de médico: use com moderação o seu corpo. Cigarro, álcool, são coisas que acabam prejudicando muito a questão todas as doenças, né? Também. Mas, então, quem teve pólio tem que se cuidar, tem que economizar neurônios. Então, tem na alimentação, a gente aprende comer algumas coisas que te dão mais energia, né? Eu tomo uma medicação manipulada, também indicada por profissional, então, assim, a gente faz esse apelo que as pessoas também procurem, que busquem informação, para não acabar tendo sequelas piores, porque ela pode levar à imobilidade. Aí eu faço uma pergunta para quem está em casa assistindo. Você quer isso para o seu filho? Você queria isso para o seu filho? Com certeza não. Com certeza. E tanto assim, quem conviveu... Eu tenho 2 filhos, tenho um casal, tenho um neto. Meu neto está imobilizado de todas as vacinas, inclusive foram logo assim, porque eles conviveram, eles sabem quais as dificuldades, né? Exatamente isso, né? Então, por estarem próximos, serem familiares, sabem o que é uma pólio e as sequelas de uma pólio, que muita gente não sabe, infelizmente. Mas vamos voltar aqui para as nossas vacinas. Vamos lá. Para a região do Alto Vale, o que pretende, né? Por quê? Há uma coisa que é interessante. Existe a oferta, certo? As vacinas são colocadas à disposição, estão lá, tem as campanhas, mas a gente observou então que... eu li alguma coisa que é em média 30%, né? Que essa faixa que está assim, essa cobertura, que é muita coisa. Sim. O que pretende agora a Regional de Saúde, ou Santa Catarina, ou o Ministério da Saúde como um todo o Brasil, fazer com relação a isso? O que será efetivado para minimizar essa situação? Então, em agosto vai ter uma nova campanha de vacinação, né? O Ministério da Saúde já publicou que vai ter uma multivacinação. Certo. Então, vai ser mais uma estratégia para tentar resgatar essas crianças que não estão vacinadas, que estão com vacinas em atraso. A gente, enquanto Estado, né, Regional de Saúde, a gente está fazendo hoje um resgate com a ajuda da Secretaria de Educação. Então, tanto a Secretaria do Estado quanto Municipal, a gente mandou uma declaração, e essa declaração o pai está tendo que levar junto com a caderneta de vacinação até a unidade de saúde. Essa declaração está servindo junto como uma declaração para comprovar a matrícula, para ajudar na matrícula. Certo. Então, tem que comprovar que a criança está em dia com o calendário vacinal para poder estar matriculada na escola. Resumindo, aqui em Santa Catarina, só vai conseguir matricular seu filho nas escolas públicas e privadas também? E privadas também. Só vai conseguir vacinar, só vai conseguir colocar o seu filho na escola com a caderneta em dia com todas as vacinas. Exatamente, com todas as vacinas. Existe uma portaria do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 14, que deixa bem claro que a vacina ela é um dever dos pais, é um direito da criança. Então, o pai não pode optar por não vacinar essa criança, né? A gente tem as vacinas disponíveis, são vacinas muito testadas, né? Comprovadas a eficácia delas. A gente sabe por histórias, né? Por histórias de doenças, o quanto a vacina melhorou as doenças. Então, a gente tem essa comprovação e por isso que tem uma lei hoje que existe. Então, a gente tem promotor, a gente tem conselho tutelar nos apoiando, nos ajudando para que a gente consiga realmente manter a vacinação em dia. Com essa ação, vocês esperam que neste ano se consiga normalizar ou voltar a um patamar interessante de cobertura? A gente espera, sim. Os municípios eles estão encarando isso. A gente teve uma reunião com todos os secretários de saúde, inclusive, colocando, né, essa situação hoje de cobertura vacinal. Então, a gente espera, sim, a gente espera esse apoio dos secretários. A gente tem que pensar também assim que a gente precisa que as salas de vacina sejam ideais para atender também a população. Né? Existem muitos pais que reclamam que às vezes vão vacinar as crianças e ficam mais de hora numa sala de espera, certo, com uma criança recém-nascida. Uma criança recém-nascida ela está muito exposta a ficar doente. Então, tudo isso que um gestor tem que avaliar também, se a sala de vacina dele está adequada. Né? Então, essa supervisão que a gente faz também para adequar as salas de vacina. Municípios grandes que às vezes têm uma sala de vacina. Então, toda essa conscientização a gente tem que ter, né? Tem que ter esse espaço. As unidades de saúde precisam ter sala de vacina para poder atender a demanda da população. Ter a sala adequada e ter celeridade no atendimento
momento. Ó, chegou, tem que vacinar, não esperar 1 hora, 2 horas para ser vacinado. Exatamente. Num ambiente que é complicado. Uma unidade de saúde sempre é um ambiente exposto, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a população culpa muito o vacinador que está lá. E o vacinador hoje é um papel muito importante dentro de uma sala de vacina. Ele tem que fazer um curso para ele poder estar atuando em sala de vacina. Ele não é, né, qualquer técnico de enfermagem formado, então ele tem que ter mais um curso para estar dentro de uma sala de vacina. E eles acabam sofrendo pela falta de organização de alguns gestores, né? Porque estão lá numa sala pequena, apertada, com uma população tremenda, uma fila gigante, e que eles não conseguem arrumar porque são só eles para dar conta de toda a população. Isso será Então, cobrado desses gestores? Está sendo cobrado. A gente até pediu para o Estado para que seja feita uma nova portaria. Nessa portaria vai ser adequado, de acordo com a população do município, quantas salas de vacina o município precisa ter. Porque tem municípios muito grandes que têm uma sala de vacina. De acordo com a população. De acordo com a população, exatamente. Porque isso não está em papel. E a gente pediu para que o Estado fizesse isso para ajudar a gente, sabe? Para que a gente consiga ter um... Quando ela fala em gestores, desculpa, quando ela fala em gestores, é prefeito, tá, gente? Prefeito e secretário de saúde. Eles que são os gestores da saúde no município. São os responsáveis pela saúde no município. Prefeitos e secretários. Então, vai ser cobrado. Claro que tem que ser cobrado todo mundo. Não vão passar a responsabilidade toda para o prefeito, para o secretário de saúde ou o secretário de saúde, nem para o vacinador. Aí tem essa responsabilidade de 30% de pais. Vários motivos, entre eles essa questão de mais humanização da vacina, mais condições, blá, 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 tudo certo. Mas não se tira aqui a responsabilidade dos pais que estão sendo cobrados já também. Exatamente. Nessa questão de só pode matricular com a carteirinha em dia. Mas são várias pessoas que precisam ser chamadas a atenção nessa situação. Exatamente. Né? Então, hoje está sendo feito isso, essa estratégia de busca. Se está lá com a caderneta atrasada, o agente comunitário está indo na casa, está avisando. Então, o agente comunitário avisa, a vacinadora liga, comunica, tem vacina em atraso, a vacina está disponível na unidade de saúde, o pai não vem, a gente tem a orientação de passar isso para o conselho tutelar. E daí o conselho tutelar é que vai ser responsável, então, de ir atrás dessa criança e desses pais, né? E orientar novamente para conseguir trazer essa criança para vacinar. Se nós chegarmos ao absurdo do pai, não, de jeito, nem que meu filho fique fora da escola, não pode, né? Criança fora da escola também legalmente não pode. E o que vai se fazer com esse pai, hein? A gente tem casos, não aqui na nossa região, mas a gente tem casos que promotores multaram os pais por não estar seguindo a orientação do Ministério da Saúde. É uma sequência de ações que poderão ser efetivadas. Exatamente. Né? Exatamente. Existe toda essa questão das mídias sociais com informações, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, com informações. Nós temos que partir de uma média, da grande média. O que é verdade, o que hoje os números dizem, de que nós corremos um sério risco nesse país de termos de volta poliomielite, sarampo, meningite, que mata mesmo. Se não mata, deixa sequelas terríveis, né, que muitas pessoas não sabem porque não tem mais geração que passaram por isso, não tem exemplos recentes, próximos de sua realidade. E os pais que não vacinam não são só seus filhos que eles estão colocando em risco, estão colocando, é uma questão social, filhos né? De outras, filhos de outras famílias, né? Que começa a pode atingir outras pessoas, né? Então é uma questão social mesmo. Parece-me que também o Bolsa Família não recebe mais quem não tiver a vacinação em dia, né? Exatamente, tem isso também. Umas... Eu vi uma reportagem outro dia de uma mãe que tem uma criança imunossupressora, uma criança que faz tratamento de saúde e ela não pode tomar alguns tipos de vacina porque corre risco, né, para ela. Então ela fazendo um apelo aos pais que, por favor, que deixem seus filhos imunizados porque a filha dela está correndo risco de vida e depende disso, né? É o caso, por exemplo, assim, as crianças menores de 1 ano, elas passam a receber a vacina do sarampo com 1 aninho. Certo. Se, por exemplo, a gente tiver uma população de crianças maiores de 1 ano, adultos, que não estiverem vacinados contra o sarampo, o risco desse bebê ficar doente é muito maior. Muito grande. Nós temos um surto grande aí. E a criança que não, só pode, depois de 1 ano, receber a vacina, está exposta. Isso. Não por ela, não pelo desejo de pai e mãe, mas por outras pessoas que decidiram não dar a vacina aos seus filhos. É uma coisa realmente que chama muito, muito atenção aqui. E a todos os municípios do Alto Vale, nós tivemos agora a vacinação da gripe, também foi terrível.
Foi né? bem difícil Foi também. terrível. A gente precisou mais uma vez, é que nem a gente está falando aqui né, de uma doença, mostrar a doença. A gripe, a gente teve esse mesmo problema. A gente precisou ter casos de óbitos, casos de doenças confirmadas, para daí a população se assustar e Sim. correr para a unidade de saúde, porque até então a gente tinha terminado campanha de vacinação e a nossa cobertura estava muito baixa. Quer ver, criatura? Deixa eu dar um caso de pólio aqui. Deixa eu dar um caso de sarampo, aí, meningite, né? Que nós passamos por isso, né? A nossa geração passou de ver, olha, o fulano, que fulano lá, um amiguinho nosso, um conhecido nosso, que tá no hospital com meningite. Cara, aquilo era terrível. Lembra? De sarampo, rubéola, todas as doenças. Varíola. Né? Varíola, é. Tantas coisas que ninguém mais sabe o que é isso. Nós sabemos que nós passamos por isso, né? E que corre-se o risco de termos de volta por essa questão, vários motivos que não justificam o que poderemos estar passando. A gente até, as pessoas não sabiam como é que contraía o vírus, né? Eu cheguei a ter casos assim, de sentir que as crianças se afastavam com medo, né? De que... Eu imagino, deixa eu fazer essa pergunta para ti, tá? Você teve a pólio, cresceu com essa deficiência. Certo. Né? Como foi isso para ti? E até ver pessoas que tinham medo de chegar perto de ti, porque, pô, ela teve pólio, pode ter pólio, pode passar pólio. Como é que era isso? Assim, até, principalmente a adolescência, é uma fase, para a mulher também, muito complicada, né? Até tu aceitar que você anda diferente, que as pessoas, né, têm... Hoje em dia tem mais campanhas de que se tratem por igual, de inclusão. A famosa inclusão é legal, é show, tudo bem, beleza, nós tivemos uma melhoria nesse sentido, mas você falou bem, você foi uma adolescente que tinha uma deficiência física decorrente de uma doença que você teve, certo? E isso, tanto para a mulher como para o homem, se já normalmente a gente tem um narizinho um pouquinho torto, uma orelhinha um pouco maior, a gente já fica cheio de medo de se expor, etc. e tal, imagino que você passou por e isso, sentir no ambiente de trabalho também, você percebe, né, que as pessoas... Tu tem mais dificuldade mesmo de chegar a certas coisas. Eu teve uma empresa que eu fui trabalhar, na entrevista, a pessoa disse para mim assim, olha, mas que pena, a gente queria fazer um time de vôlei. Né? Sério? Sério. E... Aí tu não pode jogar, não pode participar da empresa. Isso, mas daí, como tinha passado no concurso, tal, acabei, mas sempre, imagina ser recepcionada assim, dessa forma, né? Dessa forma. Oh, que bom que você veio, mas, puxa, nós temos um time de vôlei aqui, não vai dar para... Bom isso, né? Como é que era o teu marido? Aldo. Conheceu o Aldo com quantos anos? Ixi. O Aldo tinha o quê? Você tinha uns 17, 18, por aí? 12, 13. 12, 13? Aliás, eu conheci ele a vida inteira, porque ele morava perto da minha casa. O Aldo era teu vizinho, quer dizer que acompanhou toda essa situação tua, de infância, adolescência? Acompanhou. E de olho em ti, né? Eu acho. Né? E até que aquela amizade, começou com uma amizade e aí virou namoro. Acho que desde que eu não me lembro de mim sem ter conhecido. Sem Aldo. Então... Teve muita sorte. Ele acompanha hoje as dificuldades e, se não fosse por ele, com certeza não teria, eu acho, o restabelecimento que tive, que sempre me acompanhou em todas as consultas, no trabalho. Né? Continua, com certeza. É minha bengalinha. Deus foi... vamos para uma outra parte agora, né? Já é outra, calma, lá um outro nível aqui. Deus foi muito legal. Pera aí, ela vai te passar por isso, mas eu vou mandar um cara lá, um tal de Aldinho aí, que vai ser o cara, o anjo da... Foi isso, né? Vai ser o anjo da vida dela, de pequeno, já manda de pequeno, já para não dar problema. Vai lá, vai ser vizinho, vão se conhecer, já vão ficar, ele vai cuidar dela e vai cuidar dela para a vida toda. Inclusive, você teve sorte, né? Tive sorte, quando engravidei também, o médico disse, nossa, você não pode ter filhos em parto normal. Tive parto normal, são duas crianças, são dois adultos, duas crianças perfeitas. A gente é sempre criança. Mas ele, inclusive, soube há pouco tempo, não faz muito tempo, que eu soube que minha mãe, quando a gente foi casar, ela teve uma conversa bem séria com ele. Só ela é assim, Aldo? assim. Sério? A sogra chamou? Vem cá. Sim, porque você vai ter que... Sabe o que pode acontecer, né? Que daí você vai cuidar? Isso. Aí o Aldo falou. Né? Compreendo. Certo. Mas a gente está aqui falando já de uma maneira um pouco mais amena, de uma situação gravíssima, porque tem muitas pessoas que não têm o Aldo na vida. Exatamente, tem pessoas que... Muitas nessa... Que eu te falei que a gente foi para São Paulo, então temos um grupo, né? A grande maioria, principalmente mulheres, infelizmente, é sozinha, tanto família, família que eu digo irmãos, pais já não tem mais, né?
e maridos, e são abandonadas por companheiros quando chegaram a ter. Então, Infelizmente, muita... é um caminho dolorido, né? Um caminho dolorido. Volto a perguntar, você quer isso para o seu filho, para a sua filha? É isso que você quer, é isso que você deseja? Então, agosto é uma campanha nacional de conscientização. Nós temos todas essas ferramentas que você acabou de falar, declaração, escola, etc. e tal. E aí tem alguém nos assistindo aí que, caramba, é verdade, eu não vacinei. Dá para ir agora no postinho, na unidade de saúde vacinal, ou tem que esperar agosto? Não, dá para ir a qualquer momento. A vacina está disponível, né? As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde. Então, qualquer pai que tenha filho ali menor de 5 anos, a gente pede, né, que mantenha sempre a sua caderneta em dia. Porque assim, são muitas vacinas que a criança recebe até os 5 anos. Então, se atrasa um mês, porque ele vai receber vacinas quando nasce, depois com 2 meses, com 4 meses, com 6 meses. Então, se atrasa um esquema desse, acaba que quando a criança vem, ela tem que tomar bem mais picadas, né? Vai ganhar um presente se alguém saber que foto que é essa. Alguém sabe? Tu sabe, né? Quem está aqui sabe. É uma foto tão... Eu sei, e acho que quem está aqui também sabe, mas a grande maioria não vai saber quem é esse cara que está dando a gotinha. Esse é Albert Sabin, que é o cara que inventou, a vacina realmente efetiva contra a poliomielite, né? Ele não tinha público para testar, ele testou na família dele, nos filhos dele, porque ele não tinha, ninguém se dispunha a fazer a ser testado. E quer ver como a escola é uma coisa fundamental, através da criança? Eu fui ensinado na escola, eu tinha esse Albert Sabin como um herói para mim. Era para mim um herói. Na escola me ensinava, o cara, esse Albert, era tema de escola, o Albert Sabin. Esse cara é herói, ele foi que inventou aí, que salvou milhões e milhões de crianças, né? E hoje ninguém mais sabe quem é o cara, infelizmente, né? Mirlis, né? Mirlis Sala. Me conta, é Sala do Fundo Canoas? Sim. É mesmo? Os vizinhos, tudo lá então? Tudo, família dele. Coisa linda, então tá bom. Mirlis, rapidamente o teu alô e o teu alerta a esses pais que estão nos assistindo. A gente faz um alerta e um apelo, que realmente participem, que levem seus filhos para vacinar. Mais uma coisa, conheci muitas pessoas da minha idade que contraíram revoltadas com os pais hoje, porque não tiveram, naquela época nem tinham conhecimento. Então, que levem, que tenham consciência de que é uma questão social e que é grave mesmo. Humanitária, na verdade. Né? Josiane, teu alerta e teu pedido. É esse mesmo, né? Uma ajuda, né, de todas as unidades de saúde, dos gestores, como eu tinha falado, e das famílias, né? Não deixar de levar seus filhos a vacinar, a verificar a caderneta para ver se está tudo certo, a deixar em dia, não só as crianças, os adultos também, com o caso do sarampo agora, né? Então, verificar os adultos, os profissionais de saúde, que a gente sabe que são os primeiros contatos com a doença, para estarem sempre com o seu calendário vacinal em dia. Agradeço de coração, Mirlis Sala, que está aqui com a gente, a Josiane Verdechade pela participação, e tomara que pelo menos, né, tenha despertado aí em você, pô, você que é vó, pergunta pro cara, como é que é, meu filho, levou para vacinar? Faça alguma coisa. Não é brincadeira e é uma responsabilidade. Você não tem o direito de fazer isso sobre a vida do teu filho, tá certo? Um beijo, nós voltamos amanhã, quinta-feira, com toda a manhã. Até lá.